Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Pode Sim, Afrodite, o podcast que fala com mulheres mais maduras, eu diria, sobre temas diferentes, que a gente traz perspectivas diferentes de pessoas que vivem em outros lugares, com outras culturas. A função do podcast é falar de qualquer assunto sem tabu e sem nenhum preconceito. Vamos abrir nossa mente e falar. Eu vou falar com a Ilana Eleá sobre casamento e sexo. A Ilana é uma autora muito legal sobre livros eróticos. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre os livros que ela tem. Ela tem uma trilogia muito legal. Isso, ela mora na Suécia, em Estocolmo. Ela é casada e ela está aqui. Bem-vinda, Ilana. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Que maravilha, é um prazer. Ilana, nas minhas pesquisas, eu estava vendo que eu ainda não li os livros da Ilana, mas eu vou falar uma coisa, morrendo de vontade de ler. A Ilana, eu esqueci de falar. A Ilana, ela é sex coach, você já está com sex Informação, quase acabando o curso, né? sexóloga, e ela tem um encontro, Ilana, que eu vi que você tem todo mês, que o próximo eu quero participar, que é dia 28 de agosto. 29, que é toda última terça-feira do mês, você tem um encontro que é o Conversa Íntima. Isso. E que você faz pelo Zoom, né, no horário. Que horário é do Brasil? É, do horário do Brasil, 6 da tarde às 7h15. Então tem 1h15 pelo Zoom. Se a pessoa se registra, faz a inscrição antes. E o que é muito bacana é que todo mês eu apresento algum livro que discuta a sexualidade contemporânea, de uma forma não acadêmica. Então, os livros que eu escolho são livros que têm uma pegada, um formato muito gostoso de se pensar, muito aberto e informal, inclusive. Né? Não são, assim, pesquisas acadêmicas fazendo 500 referências para cada frase, que é um outro formato que faz todo sentido para quem estuda sexologia, mas talvez para compartilhar com as pessoas, dar um senso de curiosidade, de atualização do que tem sido discutido com a bibliografia contemporânea. E que eu acho muito legal, não é um clube do livro, porque eu moro na Suécia, e esse curso de sex coach, sexologia que eu faço, ainda não terminei, estou, né, dezembro, janeiro aí, a previsão, a bibliografia praticamente é toda em inglês. Então, por isso, os livros que eu trago são livros em inglês, e as pessoas que participam não precisam ter lido o livro, isso que também é muito legal. Sabe, a pessoa está sem tempo, não é um clube do livro, você não precisa ter, você pode, obviamente, mas eu faço uma apresentaçãozinha em PowerPoint, discuto os principais pontos, né, que os livros trazem, e aí abro a roda para as pessoas fazerem relações com as suas vidas, experiências, sonhos, desejos, fantasias. Então, o próximo agora vai ser o Tell Me What You Want, né? Me fale o que você quiser, do Justin Lehmiller, que é maravilhoso, que é esse psicólogo social, né, afiliado ao King's Institute. Tem esse podcast incrível, que é o meu favorito em sexologia, que é o Sexologia, o podcast dele. Então, é um livro muito bacana, que ele entrevistou muitas pessoas sobre as suas fantasias sexuais. Então, eu vou apresentar e aí a gente abre para conversa. Então, fica o convite. Olha o convite dela, porque eu vou estar no próximo. Eu fiquei muito curiosa. Primeiro, eu fiquei muito curiosa com a sua trilogia sobre a Emma, sobre os seus livros. Eu quero ler os 3. Eu sei que o terceiro ainda você não lançou. Eu estava ouvindo a sua entrevista no Lume Podcast, que é um podcast sobre literatura, e eu fiquei muito curiosa com essa Emma. Quem ela é? E eu anotei aqui para esquecer. O primeiro da trilogia é o Emma e o Sexo, que você lançou, né? O segundo é o Emma e o Poliamor, que você lançou no final do ano passado, não foi? Isso, na Flip, pela editora Patois, foi demais. E quem quiser comprar seu livro, onde eu vou? Se eu quiser comprar seu livro. Tanto os livros, o Emma e o Sexo, ele está disponível como e-book, pela Amazon ou todas as plataformas, como impressão por demanda. Então, você entra na Amazon e pede formato capa, se você quiser que eles imprimam e enviam para sua casa, porque eu fiz como autopublicação junto com a E-Galáxia, que eu adoro, que é essa casa que, inclusive, publicou o meu primeiro livro de ficção numa pegada de autoficção, né? Narrativa de si, que foi Encontros de Neve e Sol, que é o livro que eu conto como eu fui parar na Suécia, saída do Rio de Janeiro, o que aconteceu. Então, era tudo tão diferente que eu sentei e falei, eu preciso escrever sobre essa experiência.
Então, Encontros de Neve e Sol foi o primeiro de ficção, então fiz Play Galáxia também como autopublicação. Então, Ame o Sexo você encontra como audiobook, tem no Spotify, inclusive, gratuitamente, se quiser ouvir. Não fui eu que gravei, mas se quem preferir escutar, pode escutar também. E então, o primeiro livro tem nesses 3 formatos, impressão por demanda, e-book e audiobook. O segundo, Ame o Poliamor, saiu por editora, não foi autopublicação, foi pela Patuá Querida, né, do Eduardo Lacerda, em São Paulo. E então a gente tem como e-book e como a publicação impressa, mas os livros tem que comprar pela internet, ou pela editora Patuá, mesmo o site, ou pela Amazon, eles também entregam. E a gente está gravando agora, o Ame o Poliamor vai ter em audiolivro também, mas dessa vez vai ser com a minha voz. A sua voz é muito legal, hein? Eu vou deixar todos os links na descrição, ou no YouTube ou no Spotify, para você ir lá e comprar o Ema. A Ema, aliás. A Ema. A Ema. Essa mulher, eu fiquei muito curiosa. Depois que eu ler, eu vou te mandar um feedback. Vou até fazer um post depois que eu ler. Oba! Será que essa mulher é parecida comigo? Será que tem em comum? O que será que a gente não tem, né? É uma coisa, porque o tema, eu acho que para mulheres mais velhas não, eu acho que isso é uma coisa demodê, mas eu acho que eu ainda sou de uma geração, da onde eu vim, né? Eu sempre falo, lugar de fala, da onde eu vim de um lugar que o sexo não era muito falado na minha casa, por exemplo. Eu vejo cada vez mais a gente mais aberta a falar sobre isso, sobre os nossos prazeres, sobre os nossos eu não sei se existe isso. Sim. E isso é uma coisa que me interessa muito. Então, isso, e a Ema, como personagem, o pai dela é brasileiro e é um pai conservador, né? Ele é um pai do Rio de Janeiro, mas que tem uma visão extremamente conservadora do que significa o feminino, do que significa ser mulher, o que significa crescer, né? Educar uma menina. Mas ele é casado com uma sueca super progressista, né? Ela é doutora em física, a mãe da Ema é doutora em física, trabalha sobre questões de violência de gênero aqui na Suécia, então, e é muito louco, eles têm essa relação. Então, a Ema, ela cresce entre esses 2 mundos, né? Vivendo na Suécia, que é um país extremamente progressista e liberado sexualmente e muito desenvolvido em relação a questões de gênero, e nessa loucura, tendo um pai que tem essa marca. Então, é por isso que ela vai estudar sexualidade. Para quem não sabe, a Ema é uma antropóloga que está fazendo mestrado sobre sexologia, então ela vai até o Brasil para poder entrevistar mulheres que ela considera, né, que empoderam outras mulheres sexualmente. Então, é por isso que é uma trilogia. No primeiro livro, ela entrevista a Juliana, que é uma cam girl, trabalha online, desde o início. A Juliana, ela trabalha desde identificar, por isso que na capa, que é linda, que é da Eva Oviedo, tem ela com um espelho. A Juliana está com um espelho assim, olha você já olhou, você conhece, sabe nomear, né, a sua zona de prazer, sabe o que é vulva, sabe as suas vaginas, onde estão os seus lábios, né, onde está o clitóris. Então, a Juliana, ela é bem didática e trabalha online. Então, o primeiro livro conta desse encontro da Ema com a Juliana. E como que ela trabalha com as outras mulheres sobre as questões da sexualidade. E a Juliana tem um relacionamento aberto. Então, isso também entra no tema do relacionamento aberto. No número 2, a Ema vai entrevistar a Kaia, que é uma psicanalista que trabalha em casais ou constelações, configurações, parcerias que estejam interessadas em fazer a transição da monogamia, ou da monogamia serial, como a gente fala, para as não monogamias consensuais. Então, o número 2 é sobre a Kaia, que já tem 50 anos de idade, já é uma poliamorista já com anos de experiência. E o terceiro, que eu estou escrevendo agora, ela entrevista a Tindra, que tem 70 anos, e ela trabalha com retiros espirituais, com Tantra, como que o Tantra pode fazer com que essa sexualidade ganhe novos níveis, né, e profundidades. Então, essa que é a história. Demais. E nada melhor que você para falar com a gente hoje sobre sexo e casamento, trazendo um pouquinho essas diferenças culturais, né? Claro, com a sua visão entre a Suécia e o Brasil. Eu queria começar lá atrás.
como que era essa questão da sexualidade na sua família? Eu cresci, eu tenho eu sempre, assim, até o Lume podcast, né, o Bruno querido já sabe, eu sempre falo praticamente em todos os livros, em todas as entrevistas, porque eu tenho uma mãe incrível, mãe querida, amada, Miriam, né, uma mãe hippie, né, então eu cresci com essa mãe hippie muito aberta ao diálogo, às conversas, contra a repressão, ela tinha estudado medicina, acabou não terminando, né, porque ela tem lúpus eritematoso sistêmico, uma doença, e ela interrompeu os estudos, mas então ela lidava tanto com relação ao corpo humano, a falar abertamente. A gente lembra que essas nossas amiguinhas, mesmo na pré-adolescência, podiam ir lá para casa para fazer pergunta para minha mãe sobre sexo, sobre relacionamento, sobre amor, que elas não podiam falar em casa. Então, a minha mãe, ela realmente me deu toda a abertura, podia fazer festas em casa, ela sabia dos meus interesses, é uma pessoa com quem até hoje eu me sinto muito à vontade para falar sobre a minha vida amorosa, sobre a minha vida, como eu penso, e também sobre a minha sexualidade. Então, eu cresci, né, com esse ambiente, com uma mãe muito aberta, mas cresci vendo a repressão ao redor. Não é à toa que as minhas amigas tinham que ir até a minha mãe para poder fazer perguntas básicas. E também eu venho, minha mãe, ela foi mãe solo, né, por muito tempo, então eu tinha uma coisa de perceber que o casamento, tinha uma idealização do casamento. Eu achava, né, porque como minha mãe tinha crescido, a gente ali sem a figura de um pai, né, durante muito tempo, meu padrasto querido entrou depois, mas ainda assim, então a gente tinha uma idealização, eu tinha uma idealização do que seria o casamento perfeito, do que seria uma família perfeita com uma mãe, um papai, as crianças juntas. Então, eu vivi com essa idealização do casamento e com uma abertura para viver minha sexualidade ou minha sensualidade, o meu ser, porque a gente sabe na sexologia que a sexualidade compõe, né, constituinte da nossa humanidade. Isso não quer dizer que a gente seja um ser sexual, uma criança, não quer dizer que ela vá, né, ter interesse sexual, não é isso, mas a sexualidade, né, a abertura para o prazer da vida, para as sensações, todos os sentidos, como que isso vai se desenvolvendo até a maturidade. Então, nunca tive que lidar com repressão em relação a isso, não. E na adolescência, você era uma adolescente que eu diria já mais aberta, né, na sua sexualidade, ou você era mais tímida assim? Eu fiquei muito frustrada, eu tinha muito medo de... Eu virei Hare Krishna, né? Quando eu fui, acho que eu tinha 14 para 15 anos, eu fui morar no templo, eu morei no templo Hare Krishna por 7 meses, então eu usava o sari, eu cobria o meu rosto, eu não dava conta de perceber, por exemplo, eu era muito jovem, mas eu era nessa jovem bonita, alta, muito alta, eu tenho 1,78 m de altura. E aí eu percebia, por exemplo, como eu tinha essa idealização, né, do casamento, e aí eu via, por exemplo, homens mais velhos, né, eu era uma jovem, eu era uma adolescente, pré-adolescente, e como fala, aliança, ou que eu sabia que eram casados, flertando com a menininha, né, do bairro de Vila Isabel, ali no Rio de Janeiro. Então eu ficava tão desesperada que eu andava com uns bilhetinhos dizendo, você volte para a sua casa e vai esperar, faça esse elogio para a sua esposa que está te esperando em casa. Eu andava com isso na bolsa, já causou briga, já teve gente que quis atrás de mim para me bater, porque se alguém vinha para me abordar, eu trazia e dava o bilhete, né? Eu tinha horror, completamente horror. A ideia de traição, eu tinha horror, a ideia de que havia pessoas casadas há muito tempo, e eu perguntava, me fala, como é a paixão de vocês? Aí a pessoa falava, paixão, né, gente? A gente está junto há muito tempo, agora é o nosso filho é mais importante, ou então fica outra coisa. O quê? Eu ficava muito arrasada com isso. E aí eu fui ser Hare Krishna porque eu queria me proteger desse mundo que eu achava que era muito cruel com relação à sexualidade, com relação a essa abordagem, com relação a esse machismo, não sabia lidar, então eu fiquei entre dois mundos, né? Eu fiquei 5 anos Hare Krishna, tentando me proteger o máximo possível, e daí quando eu pintei o cabelo de louro, botei a saia curta, fui para night, e aí eu fui vivendo desses dois lados, né? De Hare Krishna, a louca das nights, completamente alucinada. Queria beijar todo mundo, queria fazer tudo possível. E o que é mais bacana é que minha mãe sempre me acompanhando. Então, quando eu fui Hare Krishna, ela fingiu que ia virar Hare Krishna também. Ela não queria ser, mas ela fingiu, porque ela não queria que eu
fosse embora, né, dos olhos dela. Aham. E depois ela foi sofrendo também comigo dentro de todas os meus desejos enlouquecidos de abraçar esse mundo e querer experimentar a minha sensualidade, a minha sexualidade de muitas formas, né? Então, eu me considero extremamente felizarda por poder ter tido esse privilégio de não ter sido, como fala, coerção? Coagida, limitada. Duas pessoas que moram fora do Brasil há muito tempo é assim. Sim, fica assim também, mas é isso, né? Eu pude. Mas sempre com muito sofrimento, sabe? Teve assédio, eu era muito jovem, tinha 9 anos de idade, mas sempre muito alta, como eu falei, então eu confundia. Teve aquela coisa da Kombi, sabe? A Kombi no subúrbio que parava e tinha um homem que abria e mostrava, né, o pênis, eu tinha que sair correndo, e depois gente do bairro tentava me linchar, pararam a Kombi, era uma Kombi militar, inclusive, na época, e me botaram frente a frente, né, ao assediador, e eu fiquei com tanto medo, era uma criança, né, e aí eu falei que não tinha sido ele, não. Então, esses dois mundos, sabe? Um interesse, uma curiosidade de explorar meu próprio corpo, de explorar a sensualidade, de explorar mais velha, né? E, ao mesmo tempo, um medo terrível, né, dos homens, principalmente, um medo muito grande e uma frustração muito grande por perceber, porque eu estava dentro de uma sociedade extremamente machista, né? E misógina. E então, vir para a Suécia foi uma mudança completamente inesperada. Era isso que eu ia te perguntar. Como foi sua ida para a Suécia? Como foi chegar num país como a Suécia? Como você foi parar aí? Não, impacto. Então, eu era divorciada e o meu casamento acabou porque descobri uma relação extraconjugal, então foi muito traumático, eu fiquei extremamente traumatizada, sofrendo demais e achei que nunca mais eu ia conhecer ninguém, nunca mais ia me relacionar com ninguém, não ia ser nunca possível confiar em ninguém. Todas as minhas esperanças realmente viraram pó. Então, quando eu entro na internet, eu estava fazendo doutorado em educação na PUC do Rio, e aí eu usava não é aplicativo na época, que eu não tinha, né, gente? Isso foi 2010, era o Match.com, que era um site que você procurava pessoas para conhecer. E então foi lá que eu conheci, no site de relacionamento, que eu conheci o Johan, um sueco, que estava com passagem comprada para o Rio de Janeiro para passar o Ano Novo. Então ele não foi, não é essa história assim, ele viajou, atravessou o oceano para te conhecer. Não, ele já tinha passagem comprada. Procurando uma companhia, o amigo dele deixou ele na mão, o amigo dele tinha combinado de viajar com ele, começou a namorar uma menina e ela falou: olha, 2 solteiros, Ano Novo no Rio de Janeiro, eu termino com você. O cara deixou meu marido na mão. E ele deu dica para ele: entra nesse Match.com aí, vê se tu não conhece uma pessoa. Quem foi a pessoa? Tcharam! Então a gente se conheceu nesse momento, ele também. Ele era eu já achava que não ia poder conhecer mais ninguém, e ele também a mesma coisa. Então a gente se conheceu 18 dias no Rio de Janeiro, e que virou esse livro, Encontros de Neve e Sol, que a gente teve essa completamente, em uma intensidade e plenitude do encontro, né? E depois de 18 dias, a gente resolveu, então, que eu viria para a Suécia. 18 dias? Não, eu conto assim, é um pouco exagerado. A gente se falou pela internet 2 meses antes, né, até ele chegar. Tinham várias coisas em comum que no livro quem lê vai saber. Daí, quando a gente passa 18 dias incríveis, várias coisas. Eu tinha acabado meu doutorado, eu estava esperando uma vaga para trabalhar em Alagoas, que acabou não saindo. E aí, quando eu fiquei naquele meio termo, entendeu? Se é janeiro, Rio de Janeiro, eu não tinha. O meu contrato era aquele que você faz com a especialização, eu não era professora da casa, né? Então, não tinha. Então, assim, tinha toda uma configuração. E aí ele falou: por que você não vem para a Suécia para a gente tentar, né? E aí depois de um mês eu cheguei e nunca mais voltei. Então eu estou aqui há 12 anos, 2 filhos, 5 livros. 7 filhos, né? 5 livros. É verdade, é verdade. E agora o cachorrinho, e agora o Balu, o cachorrinho e o cachorro. Então, foi assim que eu vim parar aqui. E é por isso que eu começo. E quando eu chego, eu sinto um impacto cultural inacreditável. Porque eu saio diretamente da época, né, pré-carnaval do Rio de Janeiro, bronzeadíssima, gatíssima, né, não consegui, aquela coisa, você anda no Rio de Janeiro, é fio-fio para cá, elogio para lá. E aí chego aqui me achando no bronze. No bronze. Ninguém olha na minha cara.
nenhum macho, não existe nenhum macho, nenhuma mulher, nenhum trans, nada. Eu, assim, comecei a ficar, gente, será que eu não sou o tipo dos suecos? Será que eu sou, será que, assim, aqui, né, essa morenice aqui não tem para ninguém? E aí, eu reparei muito que essa coisa de olhar, né, de flertar no meio da rua, ou mesmo quem está casado, namorando, de você ver que alguém dá um beijo em público em alguém, isso não existe aqui, né, praticamente inexistente. E aí, quando a minha prima, Dayana, maravilhosa, modelo, veio aqui me visitar, ela, né, gatíssima, para todos os padrões, ainda tem isso, né? E aí ela volta depois do primeiro passeio e fala, Prima, ela chama de Plia, que é isso? Tô até me achando feia, eu não sou o tipo do sueco. Aí eu falei, não é isso. Gente, não olham nem para você, Plia. Aqui é porque o povo realmente tem um respeito à integridade do outro, né? Então, assim, E a gente ser só mulher... percebe quando a gente sai do Brasil. E a gente demora, só fazendo um adendo, a gente demora a perceber, né? A gente sente falta de uma coisa que não é para sentir falta, né? Porque no Brasil, você né? Não sei, eu sou de São Paulo. Eu lembro que várias vezes que as pessoas mexiam comigo e eu não olhavam nada, começavam a me xingar, começavam a me ofender. Como se eu fosse uma mercadoria ali que eu Exatamente. estava ali para dar prazer, nem se fosse para olhar timidamente, né? Exatamente. Isso aqui, é claro que eu não posso falar pela Suécia inteira, eu moro em Estocolmo, Claro. né? Eu morei nos bairros centrais de Estocolmo, a gente mora aqui agora, já moramos em 3 bairros, mas a gente mora nesse agora de casinhas, com jardim um pouco mais afastado, são 18 minutos, né, até o centro da cidade. Então também não posso falar, não sei como é que é, né? Eu tenho que deixar isso bem claro. De novo, assim como você falou sobre o lugar de fala, que essa Suécia do qual eu falo, do qual vivo, né, de onde eu moro, ela enfim, é sobre essa minha experiência pessoal, tenho muito receio em generalizar, né? Mas é isso, aqui você é outra visão do que é ser mulher, extremamente respeitoso, e que no início eu confundia, pensava, é falta de interesse? Será que aqui? Eu pensava, onde é que está a sensualidade desse povo, né? Onde é que está a sexualidade deles? Né? Como é que é todo mundo tão neutro, até as mulheres, essas mulheres lindas, pro meu padrão, né? Claro, de novo. Né? Assim, tão esportivas e, ao mesmo tempo, sempre muito neutras em tudo. A moda sueca é muito neutra, né? Praticamente você nunca vê um decote, é muito raro ter um decote, ou ela tem os cortes retos, neutro, muito preto, tanto que tem uma cena até no livro que eu perguntei, funeral, eu achei realmente que tinha tido um funeral coletivo quando eu cheguei, porque é todo mundo de preto, né? Poucas cores. E eu falei, alguém morreu assim, perguntei assim, de verdade, assim, pensando que era um ato político, não era possível, que eu tinha morado na Itália, já sabia o que era o inverno, mas nunca tinha visto tanta gente vestida de preto na minha vida. Então, isso reflete também na minha própria relação. Eu conto isso no livro, que eu saio do Rio de Janeiro, das coisinhas que eu boto na mala, boto lingerie, né? Umas lingeries completamente ousadas, e e aí chego depois, quando eu chego em Estocolmo, a gente está lá junto, e aí o Johan, o nome do meu marido, né, atualmente, ele pergunta para mim, mas na época não me chamava meu amor ainda, mas falou, Ilana, você se sente confortável assim no dia a dia para essas roupinhas aí? Eu assim, quem está perguntando se eu estou confortável? Confortável? Não, confortável não, mas é para estar confortável, né? E aí a gente tinha várias conversas, sentava depois e falava, não, só para te avisar que aqui na Suécia o conforto é sexy. Então, assim, você usar. Me lembro que a gente foi até para comprar essas calcinhas, como é que eu vou dizer, que parecem boxes, sabe? Uhum. Tipo umas cuequinhas assim, mas elas são lindas, né? Parece uns shortinhos, né? Parece mais um Isso, é short. isso, um mini shortinho, isso. Ele falou, olha, entendeu? Esporte para estar à vontade, é tênis. Eu reparei, tem pessoa que não usa salto aqui, não usa salto, que tem que andar. E elas têm uma conversa sobre isso, né? Se eu andar com elas até tiver numa festa, bota o salto na bolsa. Porque para andar no dia a dia, assim, eu não quero que um homem possa correr e eu não. Sabe? Eu tenho que estar no mesmo ritmo. E eu ia reparando isso nos sapatos que não tinham salto, né? E na lingerie que eu falava, ué, eu quero comprar, difícil achar. É tudo muito básico. E aí também na relação sexual, eu lembro de bem no início, você estava tão acostumada naquela lógica de falar não, não, um não que quer dizer um não. Ai, mas se você insistir, você vai ganhar, né? Aquele não. E ele parou, eu me lembro que uma vez ele parou.
E eu olhei para a cara dele e falei, o que é isso? Você parou? Você falou não? Eu falei, não! Esse não, Não não é é não. esse não. Não é que nesse não, esse não. Ele, não, mas aqui não é não. Então, assim, usa outra palavra. Assim, a gente tem que depois... Aí para tudo, vai conversar. Tinha que ficar bem claro, porque o consentimento aqui, para essa geração, claro, que a gente, né, tá agora, a educação sexual acontece aqui, que quer desde dos anos 50. A Suécia é o primeiro país a trazer educação sexual para as escolas, né, desde dos primeiros anos. E é claro que quando fala educação sexual, não é ensinar a criança a fazer sexo, não é isso, mas tem uma coisa que é stop me crop, aqui é meu corpo, a minha integridade. Aqui você não toca, né? Aqui não tem coisa de dar beijinho em criança se ela não quiser, né? Tem stop me crop, é pare, aqui é o meu corpo, né? Aqui está o meu, esse é meu limite. É isso que a escola, quando fala de educação para a sexualidade nessa fase, ela ensina, né? A diversidade de famílias, diversidade do amor, diversidade de gênero mais para frente. Mas com o pequeno é assim, ninguém pode tocar em você, elogiar você se você não quiser. Tem essa coisa brasileira de olhar para uma criança de 4 anos e falar, Brasil, sua filha treina, ai, vai dar tanto trabalho, já está namorando, né? Isso não acontece aqui, assim, não acontece. Mas é muito interessante você falar sobre isso, porque eu sinto a mesma coisa, mesmo não tendo morado aí. Assim, eu morei na Inglaterra, morei na Alemanha e agora estou na França. E eu sinto muito essa coisa de aqui é minha proteção, isso daqui você não se aproxima daqui. E até pequenas coisas, quando eu estou no Brasil, levando para outras coisas, bobagens, por exemplo, até a questão do cliente, de ser cliente no Brasil, às vezes eu acho muito atirado, sabe? Me chamar, sei lá, de você. Eu sei que é uma coisa demorada, sim. mas a questão para mim está mais no espaço, sabe? Assim, eu sou a cliente. Como aqui esse "u", "sie", né, no alemão, senhor, senhora, é muito assim para falar que existe um Marcado. espaço. Nossa, eu sinto falta quando eu estou no Brasil, até nas pequenas, nas relações mais bobas, como no comércio. Interessante, né? Interessante, né? Então, isso aqui tem essa marca bem. É impossível não perceber, sabe? Outra coisa que tem muito marcante é que eu também venho, por exemplo, eu e a gente tem 9 anos de diferença. Ele é a pessoa mais velha com a qual eu me relacionei, assim, né? De diferença de idade. E o 9 anos. E aqui na Suécia não é nada, mas assim, isso para o Brasil está muito comum, né? Ter a diferença que for. E aqui você não vê, é uma outra coisa que chama muita atenção. As pessoas, os casais, eles têm a mesma idade, e geralmente ó, a mulher pode até ser um pouco mais velha, né? Não tem essa coisa, o cara tem 40, aquela trocou por duas de 20, ou tá com uma de 20. Não estou criticando, eu não sei qual é a relação que um de 40 tem com uma de 20, só para dizer que a norma aqui, né? Não tem o esplendor da juventude, ou essa ideia de que, né, as pessoas casais, eles falam, não, a gente se conheceu na universidade, eles casam mais tarde, geralmente é 35, 36, tem filhos mais tarde, né, o casal tem a mesma idade, não tem essa idolatria praticamente da juventude. Uma coisa que eu notava muito quando eu vinha para cá também, as capas dos jornais e das revistas, de mulheres já maduras, mulheres de cabelo, né, grisalho na capa, fazendo coisas. Então, é um lugar. Estou falando isso porque fala de sexualidade no Brasil. Eu cresci muito oprimida por ver, por exemplo, as capas das revistas, né, Sexy, Playboy, na banca de jornal. Eu me senti oprimida porque eu abri o Jornal Globo e eu lembro que na página 1, 2, 3, 4, estava ali, antes de começar a parte mais importante, mas ainda assim, logo no início, sempre tinha foto de alguma mulher que estava sendo anunciada que ia sair na próxima Playboy. Então, é como se fosse, compra o jornal, você vai entrar na parte política, mas antes tem sempre uma mulher de biquíni na página 4. O que é isso, né? Quando eu estudei representação, né, sociais nos jornais, eu ficava, mas por que tem que sempre mostrar, falar que uma mulher vai ficar nua em breve, né, num jornal que eu considerava sério? E aqui isso me acalmou, né? Você vai para a Suécia e você começa a ver a diversidade de idade, de gênero, de raça. Tem mais gente preta, mulher preta, homem preto, nas revistas daqui. Quando eu cheguei, isso já há 12 anos atrás, né? Do que eu via no Papa Brasil, que é um país muito mais miscigenado do que aqui. Tudo isso, você realmente pode dizer que a Suécia é um país progressista, com a equidade de gênero como política pública. É claro que tem muita coisa para ser alcançada, a mulher ainda ganha 90%, né? Do que o homem na mesma categoria, mas tem
um ministério só para poder cuidar disso, né? E isso se reflete, claro, e ao mesmo tempo que tem uma liberdade, olha que lindo, ao mesmo tempo que tem uma liberdade sexual, sensual, não tem essa coisa de julgar, é a puta, é a santa, porque aqui é um país que tem pouca religião, né? Os países escandinavos são os países que têm a menor aderência, né, à religião que a gente tem no mundo, então não tem a força da culpa. A culpa que, desde os tempos primordiais, desde os vikings, quando chega o cristianismo, eles não conseguem nem chamar de Virgem Maria. Eles dão outro nome que eu esqueci em sueco, porque tendo Freia, que era a deusa Freia da fertilidade, para os vikings e para os suecos, não fazia sentido. Que história é essa de Virgem Maria? Chama de outra coisa que não vai colar. A força aqui da mulher guerreira, sexual também, fértil, o que é isso? Então, eles fizeram uma adaptação. Então, para dizer que mesmo assim, com tamanha liberdade, não opressão, você não tem essa coisa de falar que a menina é vagabunda e o menino é bacana se ficar com vários, não é isso. É intolerância à infidelidade, por exemplo, no próprio trabalho do meu marido, foi outra coisa que quando eu me mudei, teve um caso dentro da empresa de traição que envolvia, não posso dar muitos detalhes, mas enfim, mas assim, foi caso de expulsão, sabe? Assim, foi que é uma coisa tão absurda, ficou tão mal visto, né? Quando iam falar para mim, eu não, olha, ou meus amigos traem, ou eles não, mas eles não falam. Se fazem, eles não contam. Não é uma coisa que, sabe, como se tem essa coisa de se gabar ou de falar. Isso não faz parte da cultura. E agora, essa cultura, como que o adolescente aí vive essa cultura? Qual é a diferença de um menino, o que um menino e uma menina, né, tô falando, o que cada um pensa a respeito do sexo, do casamento, o que eles pensam? Eles sonham, igual você falou, quando você era criança, você pensava em casar, né? Ai, casamento, paixão. Qual é a visão a respeito desses temas? Não, o casamento aqui é pouco valorizado. É um dos países que menos se casa, até porque você não precisa da obrigação de se casar para ter os mesmos direitos. Você pode ser sambo, que é quando você mora junto, mas não casa. Você pode ser serbo, quando você está junto com alguém, mas você mora em casas diferentes. Não precisa ser necessariamente igreja para poder casar. Então, as pessoas, você pode separar é muito fácil, o divórcio aqui é muito fácil também. O que é sério é a guarda compartilhada dos filhos. Então, se você separar, não é assim, o pai vai ficar 2 dias. Não, é uma semana com um, uma semana com outro. Então, assim, os filhos são a prioridade aqui, e ela é compartilhada 50-50. Mas, então, assim, a ideia do casar aqui, oficialmente casar, ela não é algo em moda, ou assim, desejado. Ele é baixo em números. Ao mesmo tempo, é uma sociedade, aliás, ao mesmo tempo não, em consonância com isso, extremamente individualista. As mulheres, elas ganham muito bem, trabalham, então elas também conseguem ter a sua própria casa. Aqui as crianças, os jovens saem de casa muito cedo, né? Com 18 anos a ideia já saiu até antes, e isso faz com que tem algumas teorias que dizem, inclusive, que tem gente que se mantém num casamento com violência, falido, que não está bom, porque uma não tem condição de sair, né? A gente tem muito isso no Brasil, né? A mulher, especialmente a mulher, está numa situação vulnerável, e aí ela acaba continuando porque não tem para onde ir. Então, aqui, como as mulheres têm para onde ir, né? Isso também impacta muito em como elas querem viver. Então, tem muitas pessoas que preferem viver sozinhas, por exemplo, né? Chama serbo, elas se relacionam, mas cada um numa casa. Ou vivem juntos, mas sem necessidade do papel, né? Então, essa igualdade de gênero, ela se reflete em vários aspectos da sociedade. Casamento do mesmo sexo, por exemplo, aqui é legalizado desde 2009. Que mais? Tem uma tolerância para a diversidade dos relacionamentos, embora também é muito alta, porque esse respeito ao indivíduo aqui é muito forte, entendeu? Não é que aqui... Você entende? Uhum. Mas eu vou te fazer uma provocação, tá? Tá. Você não acha que, às vezes, a individualidade, como cada um lida com a individualidade, isso não pode afetar a vida dessa pessoa sexualmente ou afetivamente?
Ou você é uma questão de cultura? No geral, eu acho que o individualismo aqui, ele é levado a últimas consequências, sim, tá? Eu não sou defensora do tamanho espaço da maneira como é feito aqui. Por outro lado, quando eu volto para o Brasil ou para a Itália, meus dois refúgios, eu já sinto a diferença também, sabe? Como esse coletivo, no coletivo é muito forte na Itália. Quando eu falo coletivo, você vai sair para jantar com 30 de uma vez. Né? É sempre muita gente envolvida aqui. Imagina, festa infantil é para pouca gente. É, as festas são pequenas, é tudo muito individualizado, é tudo muito. Então eu não. O que eu sei dizer é o seguinte: voltando assim para relacionamento, casamento, ainda que seja o indivíduo tenha uma força muito grande. O padrão daqui seria a chamada monogamia serial, né? Que é essa que você é uma pessoa por vez. Então, assim, com um diálogo muito grande, as pessoas preferem separar. A taxa de divórcio aqui ela é bem alta. Casa um pouco, mas também tem bastante divórcio. Mas quando você vai ver a história, porque divorciam porque se apaixonaram por alguém e aí preferem terminar para poder fazer tudo certinho, sabe? Não é muito essa coisa, vou ficar aqui a vida inteira mais traindo e tá todo mundo sabendo, e a gente, não, né? Não, uma pessoa de cada vez, então tem muitos casos desses, sabe? Percebi que tá um pouco assim, então eu termino antes, ou então me encantei por alguém, termino antes. É, uma valorização por você enquanto indivíduo, mas também o outro como indivíduo. Isso é de tudo, essa coisa de fofoca que a gente está acostumado a fazer uma conversinha, eles são muito restritos, até para falarem deles próprios, porque eles pensam, eu posso falar de mim, mas se eu for falar do outro, eles falam, se eu contar do que eu estou sofrendo que envolve o outro, então estou botando o outro na roda, e é o outro como indivíduo que está sendo colocado na roda, então não vou falar, É uma sabe? questão muito diferente do que a gente pensa, né? Eu estou na França e aqui eu acho muito meio termo. Como eu já Ah, morei em sociedades como a Alemanha, que eu acho que é o que mais chega perto aí, uhum, na ah, Inglaterra, aqui é o que eu vejo que é o mais, para mim, às vezes aqui é over. Eu sou ah, brasileira, não claro. é outra coisa, mas o que eu quero dizer, como eu vivi em dois países que a individualidade era muito mais Uhum. assim, muito mais. Eu Uhum. sabia mais onde eu estava, eu me sentia mais segura nos outros Uhum. países, mas eu sei o limite. Né? Uhum. O limite é. Claro. Mas não chega a ser um Brasil. E sobre esses limites, você tinha falado sobre ser jovem aqui, uma coisa que eu percebo, por exemplo, como o consentimento ele é muito estruturado já e constituinte, né, ele é apropriado pela cultura, eu ficava vendo essas meninas saírem no verão, por exemplo, de shortinho curto, tem essa coisa de tomar banho nu no lago e voltar, mas não é uma atitude que é erotizada pela sociedade, entendeu? É como se fosse, ela não me deu consentimento para fazer nada, logo ela passa de shortinho, logo ela toma banho sem a roupa, isso não me diz respeito, né? Para ela poder me dizer respeito, ela vai ter que dar um sinal de que ela está interessada. E isso, para mim, foi um choque, né? Imenso de ver essas, né? Como a juventude ela circula por aqui, tem acesso tanto à educação sexual, mas também como fala, a pílula do dia seguinte. Aqui o aborto ele é legalizado, né? Em comparação com os outros países, por exemplo, aqui como fala, as infecções sexualmente transmissíveis elas são muito menores, né, do que em outros países e podem falar muito abertamente sobre sexualidade e gênero, né? Especificamente sobre gênero aqui também. Você vê que aqui o militar, né? Como fala, meu Deus, o aparelho militar não é aparelho. O A exército. força militar, isso, por exemplo, ela tem a bandeirinha, ela participa da Pride, né, do orgulho gay. Coturno militar, eles têm o arco-íris, os prédios públicos têm o arco-íris. Então, assim, em relação à causa LGBT, eu não sei como é que está no Brasil, com quantas letras, mas, enfim, aqui é levado realmente, né, a, de uma forma bem interessante. E sobre de gênero, mesmo os meus filhos, ele tem 7 e 11, eles sabem, eles têm um pronome neutro, né? Você pode falar que é ele, ela ou indefinido. As crianças estão brincando, uma Barbie, sei lá, uma Barbie tá com uma outra Barbie, vai ver que ela é uma hen, né? Ela não é ela não é ele. Então vai ver que ela é não binária, ou ela é trans, whatever.
E isso está muito Isso é disseminado. muito, isso é muito claro na sociedade aí. Seus filhos, por exemplo, para eles é Sim, muito claro que existe esse nem ele nem ela. que é o REM, né? Eles criaram um REM, que seria nenhum nem outro. Tem drag queen apresentando o programa infantil, tem drag queen que lê nas bibliotecas públicas. Então eles fazem, enfim, essa coisa, né, da diversidade, da integração, do não preconceito, pelo menos tentado, né, de forma... Será que a questão da igreja, a igreja não ser uma coisa tão forte aí, né? A religião não ser uma coisa tão forte, será que é por isso que dá mais abertura para as pessoas serem que elas são? Ai, sem dúvida. E isso tem um peso, porque não é à toa que são os países escandinavos que têm essa faixa, né, de 70%, 85% de pessoas sem religião, e são países que conseguem, porque aí você tira o peso da culpa, né? Essa coisa terrível, e você bota junto com a equidade, vê a mulher como igual, né? Uma mulher que tem direitos iguais mesmo, não é à toa que, né? Então isso tem uma diferença absurda na sexualidade. Se ela tem o mesmo direito que eu, então não tem como eu chamar uma menina, uma jovem de puta, e chamar, né? E o cara de nada, não faz sentido aqui. Porque você tem que tratar os dois da mesma forma. E se você não tem, né, uma entidade divina para poder dizer, enfim, o que é certo e o que é errado, que é mais de 80% de pessoas que não têm religião. Claro, e a noção de estupro aqui também, por exemplo, estupro, eu acho que tem uma nova lei que ela foi adotada em 2018, né? Que o consentimento é a base da relação sexual. Então, mesmo que não tenha violência, mesmo que não tenha coerção, mesmo que não tenha ameaça, não é não. Então, o estupro aqui, inclusive, ele é contado quantas vezes aconteceu. A pessoa pode ser casada e se ela disse não, e o marido insistiu mais de uma vez, quando vai até a delegacia, então, quantas vezes que o ato aconteceu, né? Então, é diferente, é visto, e isso causa, não dá nem para comparar com o que a gente tem no Brasil, né? Que até a própria pessoa que sofreu, que é vítima, precisa se justificar e tentar, né? Aqui é bem diferente mesmo. Aqui, sem consentimento, é considerado estupro. Eu estou me olhando aqui, eu que preciso falar, gente, o que aconteceu? A gente perdeu a gravação e voltou, me jogaram um filtro, que eu tô parecendo um fantasma. Eu não sou esse fantasma. A gente tem um problema de internet, eu e a Ilana, e quando eu voltei, eu não consigo ver a mensagem. Eu não sou essa pessoa que você está vendo. Ilana, a minha última pergunta: se eu for morar, eu com Karen, sair do Brasil, tô lá no Brasil, conheci um sueco e tô de mudança para lá. Qual você acha que vai ser os 5 pontos que mais eu vou ter um choque mesmo? Olha, eu costumo dizer que o melhor da Suécia são os pais, né? Quando a pessoa pergunta o que você acha mais incrível na Suécia, fala esses pais, gente, porque você vai perceber que é pai para tudo quanto é lado com seus bebês, né? Então, assim, você vai conhecer o seu namorado, se ele já tiver um filho, ou se vocês tiverem é impressionante, né? Assim, não é para ser impressionante porque é como deveria ser, mas você vê que eles realmente atuam na paternidade. A paternidade aqui ela é compartilhada, são e caramba dias que vocês ficam, então você vê esses pais no parquinho, levando na escola, né? Você que vai fazer, você vai fazer junto. Dentro de casa é a mesma coisa. Ainda tem muita briga, tá? As mulheres ainda reclamam, acham que elas ainda fazem mais do que os homens, mas se você comparar com o que é o Brasil, né, que o homem, né, não cuida da casa, ou que não vai fazer a comida, ou que não vai fazer faxina, não vai cuidar do jardim, não vai trocar fralda, que assim, é impensável, né? Se não fizer, vai ser motivo de muita briga, não tem assim, não é dado, tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. Então, essa equidade você vai perceber, né? E tem um efeito também na forma como as pessoas paqueram, não é à toa que aqui a maioria das pessoas se encontram pela internet, né? Tem muito medo, existe um receio de como você vai abordar o outro, né? Não tem esse jeito de vou abordar alguém num bar, eles até brincam, quem é solteiro vem para cá sofre, tem que sair, ficar na night para 3 da manhã, para estar todo mundo bêbado.
fala, melhor entrar nesse Meet aí, nesse Meet que Sim, é você melhor indica. entrar no app, vai pro Tinder, entendeu? Que aqui o povo conhece assim pelo Tinder. É, muito respeito, essa coisa de eu interromper, você está falando, você vai notar também que não, cada um fala de uma vez, espera, fala, pausa. É, e fazer muita coisa junto. Outra coisa que eles também adoram é levar a vida de forma mais natural possível. Eu acho até porque eles já têm tanta coisa conquistada, né? Então, assim, é muito engraçado. Chega agora verão, os casais, você vai chegar aqui, né? Ai, nossa, vou passar um final romântico. Eles querem pegar helicóptero lá pro alto da montanha, lá no norte, ficar sem água, eletricidade, caminhando, né? Dormindo em cabana que não tem banheiro, em contato com a natureza. A natureza aqui é a divindade, é o Deus desse povo viking, é a natureza. Tudo para eles é floresta, é bosque, é água, é nadar, é acordar, a água tá 14 graus, é nadar nu, né? Então tem essa coisa com a natureza que é muito forte. E a sexualidade é vista de uma forma muito natural também, sabe? E não vejo uma objetificação, seja da mulher ou seja do homem, eu vejo uma visão mais integral das pessoas e uma abertura muito grande. Quando eu comecei a estudar para poder escrever os livros eróticos, comecei a investigar e descobri submundos que eu não sabia, porque é tudo no sapatinho, porque assim, né, você olha do lado de fora, tá todo mundo muito comportado, mas se você tiver a permissão e a entrada, então eu vou para um clube de swing. Eu falei, gente, eu falo para todo mundo ir para clube de swing aqui. Se você tá querendo conversar com alguém, você não precisa nem transar com ninguém, você vai ficar no bar, porque o povo conversa. Ah, São é? muito mais abertos, porque você já está num grupo. Você vai no festival de Tantra, todo mundo melhor amigo, entendeu? Porque não tem essa coisa, já tem um consentimento, já tem uma coisa em comum. O acaso aqui, ele assusta as pessoas. Então, se você vai para um clube de swing, né, ou se você vai para um festival de Tantra, ou se você vai para um clube de BDSM, é outro mundo. Agora, é isso que eu acho que essa em relação à sexualidade é uma grande diferença. Aqui, no Brasil, isso está mais no ar. Isso a Emma, no livro, percebe, né? Você está na praia, alguém flerta com ela, ela acabou de entrar numa festa, alguém já aborda. Aqui não. Aqui, assim, estamos, né, no mesma página, temos o mesmo interesse, podemos avançar. E aí, quando você entra nesse mundo, amor, tem de coisa acontecendo aqui no campo da sexualidade que eu não sabia, que eu fui descobrir por causa de trilogia Emma, entrevistar e descobrir espaços incríveis e secretos. Legal. E sobre o poliamor, né, que Emma e Poliamor fala também sobre isso, e que a gente tem um casamento aberto há 2 anos. Saíram ultimamente 2 livros até esse ano, 2 livros só sobre esse tema. Tem um podcast sueco que é Poliproto, que seria falar sobre o poliamor. Tem pessoas que falam sobre isso abertamente na televisão, tem mulher casada, inclusive com 2 homens. Não tem essa coisa que eu vejo no Brasil também, falando sobre relacionamento aberto ou de poliamor, que é, né, essa unicornização. Então, é um casal procurando uma terceira pessoa, geralmente é uma mulher bissexual, ou então um homem com 2 mulheres, quase sempre. Aqui não, aqui quando você vai ver, né, é uma mulher com 2 homens, pelo menos. E tem, não vou dizer que tá na norma, não vou dizer que não causa reação, as pessoas reagem sim, ainda acham estranho, mas como tem esse respeito, é um estranho que não vira o ódio, que foi o ódio que eu recebi, por exemplo, no Brasil, quando saiu uma matéria no Caderno Ela, que foram 2.500 comentários de ódio, né, quando souberam que ali eu contava que a gente tinha aberto o nosso casamento. Isso não vai acontecer aqui, mas isso não quer dizer que seja uma coisa normalizada, né? Ainda assim, ainda não é disseminado. Está aumentando cada vez mais. Não é à toa que esses 2 livros foram lançados no mesmo ano, né, por psicólogas, e tem se falado cada vez mais sobre o assunto. Tem livro infantil, inclusive, que mostra famílias que têm outras configurações, né, que tem mais pessoas envolvidas. Então, devagarzinho, a gente vai caminhando. Eu tenho muito orgulho, eu sofro muito por morar aqui por vários sentidos, né? Porque é um povo mais frio, é difícil, sim, de socializar, de lidar com o acaso, com o improviso da vida, mas em relação à questão de gênero, à igualdade, à liberdade, ao ser mulher, ao ter filha, menina e menino, saber que você está educando, quando sociedade, um menino para o consentimento e uma menina também para a consciência de si, sem dúvida. Não vou dizer que é fácil, é difícil, né, pela diferença cultural, mas eu tenho muito orgulho de morar aqui por esses motivos.
E só uma coisa, você estava falando do casamento aberto, né? Que no Brasil você teve vários comentários de ódio quando saiu a matéria. E como os seus amigos aí, a sociedade aí, recebeu, quando vocês, não sei se vocês chegaram e falaram, olha, oi, abrimos o casamento. Mais ou menos assim. Todo mundo vai fazer o brinde, daí, oi, só uma coisa. Esqueci de avisar. É claro que foi muito gradual, porque como a gente começou, eu comecei para poder estudar o assunto, para escrever a trilogia erótica, então os amigos foram acompanhando o que foi acontecendo, cada vez lendo mais, ficando mais curioso, e até que a gente foi contando, né, as primeiras experiências, como é que foi, e a gente foi contando. E é muito engraçado, tem gente que acha engraçado, em nenhum momento eles também fazem disso uma grande questão. Sabe, se você comparar, não é que vem cheio de pergunta ou quer saber, mas assim, dá uma curiosidadezinha, tá bom, fica até ali informação e vamos seguir a vida, né? Tem esse respeito muito, que você fala, você vai ficar curioso? Você não quer saber mais? É bem diferente, a gente se sente muito à vontade, muito acolhido, né? Em poder, ao mesmo tempo, muito privilegiado em poder, né? A gente não está sofrendo aqui, não vou ser apedrejada por falar sobre isso, né? Tem que sempre lembrar, eu sempre lembro de como que a gente tem que caminhar e lutar para que esses direitos, né, os humanos, os direitos das mulheres, o direito à sexualidade como constituinte, seja, não é todo mundo que tem, né? Só em poder falar sobre isso, olha, que lugar é esse, né? Que eu não vou correr perigo de vida, né? Eu poder falar isso, não vou sofrer violência, nem verbal, por poder falar sobre uma nova forma de amar, ou como a nossa família escolheu amar. E isso é muito importante. Mas eu acho que aqui o sexo ele fica mais na esfera privada mesmo. Então, você falar sobre isso, embora tenha essa liberdade, tenha educação, não tenha julgamento, não tenha esse preconceito que essa intolerância que ela é muito, muito mais baixa em comparação com outros lugares, mas, por outro lado, não é um tópico que se fale abertamente, como você disse, pensar num jantar, né? É claro que eu estou numa situação muito diferente, porque além de estar estudando sexologia e sex coach, eu ainda sou escritora de livro erótico, então normalmente sentar à mesa comigo vai ter que falar de sexo em algum momento. Bom, quem quiser conversar com você, além dos seus livros, que eu vou deixar o link aqui, onde você Oba. está no Instagram, por favor? Sim, arrobinha Ilana Lea, e tem o site também, que é o www.ilanelea.online, e espero encontrar vocês em algum dos Conversas Íntimas, que acontece todo mês, muito, muito bacana. E também tem, para quem tem interesse em ter uma sessão de conversas sobre sexualidade particular, 1 a 1, também é possível fazer agendamento pelo site. Não agora, que eu estou de férias, as crianças estão de férias, mas depois eu abro a agenda de novo. E eu acho muito interessante conversar com as pessoas, especificamente sobre a sexualidade, sobre ser mulher, sobre questões de gênero, sobre equidade, paixão. E lembrando que 29, então, de agosto, é sobre fantasias sexuais. Se você se interessou, quer ouvir, apesar que não sei se o podcast não vai estar pronto até 29 de agosto, né? Mas se tiver, saibam que é sobre fantasia. Eu vou colocar até o dia 29. Até o dia 29 eu coloco para quem ouvir aqui ir lá e a gente vai falar nos Conversas Íntimas. Que delícia! Adorei. Ilana, muito obrigada pela sua energia, por tudo que você aportou aqui para a gente. Um beijo. Obrigada. Tchau.